Meus irmãos, queridos, a paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite, que Deus esteja com você, na sua família, no seu lar, que você esteja aí sendo guardado e abençoado por Deus, não é? Tempos difíceis, tempos de confinamento, várias restrições nós temos aí da parte das autoridades, e nós, como servos de Deus, né, cidadãos que somos, obedientes, respeitamos então aquilo que nos é imposto. E obviamente oramos para que Deus traga o mais rápido possível um alívio, não só para nós brasileiros, mas para outras nações que também estão padecendo muito com essa situação, essa pandemia. Deus está acima de tudo, Deus é soberano, Deus pode tanto trazer a sua vara de açoite, como também suspender a sua mão de castigo. Isso aconteceu muito com Israel, o povo de Deus. Mas eu quero nesse momento estar trazendo a vocês, como todas as sextas-feiras, um momento aí de meditação, de reflexão na palavra do Senhor. Antes, porém, eu quero estar aí dando alguns avisos, né, da minha igreja, a qual eu frequento, meu pastor Paulo Romeiro, na ICT Trindade, Igreja Cristã da Trindade, e que os irmãos podem também, obviamente, estar aí assistindo ao longo da semana. O nosso pastor Paulo, ele tem vários dias que ele também faz a sua live na sua casa, juntamente com a sua esposa, irmã Simone, e o seu filho Adriel. Às terças-feiras, às 19h30, também às quintas-feiras, também no mesmo horário, 19h30, aos domingos, às 10 horas da manhã. Também temos outros pastores da nossa igreja ICT, pastor André e pastor Everaldo. Pastor André é de Osasco, pastor Everaldo é de Pirituba. Eles também fazem as suas lives às quartas-feiras, se não me engano, segundas-feiras também, não tenho certeza, mas sei que eles fazem às quartas, às 19h, e também aos domingos, às 18 horas. Se não me engano, também o pastor Nelson, de Mogi das Cruzes, faz também aos domingos, às 18 horas. Né? Então os irmãos podem estar acessando o site ictrindade.com.br e assistindo então e se alimentando da palavra de Deus. Louva a Deus, a Giovana, minha amiga aí, que é a técnica, tem me ajudado, né? Ela não gosta que fala, mas eu sou apaixonado por ela, então eu acabo falando. E minha esposa que faz aí toda a propaganda e avisando os irmãos das nossas humildes lives, né? Não é tão empolgante quanto a do pastor Paulo Romeiro, mas nós tentamos aí trazer algo aos nossos irmãos que possa alimentar a sua alma. Meus amados, eu estive meditando na palavra do Senhor no capítulo de número 6 do livro do profeta Isaías. Eu quero estar lendo com você esse texto que é muito maravilhoso, que fala sobre Isaías escolhido e consagrado para profeta. O texto diz o seguinte: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. O séquito também em outra tradução, refere-se também à veste de Deus, né? O seu manto, as abas do seu manto, enchia todo o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim,
trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Bem, queridos, eu sempre fiquei me perguntando por que Isaías, ao referir-se a essa experiência tão gloriosa que ele teve na sua vida, uma experiência fantástica que qualquer cristão gostaria de ter, que é ter um encontro pessoal com a glória de Deus, com a pessoa de Deus, com o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Por que ele menciona o rei Uzias? Ele diz aqui: no ano em que morreu o rei Uzias. Não sabemos se o rei, quando ele teve essa visão, esse encontro com Deus, o rei já havia morrido, ou se o rei morreu posteriormente, visto que Isaías vai relatar isso um tempo depois. Todavia sabemos que foi no mesmo ano. Se o rei morreu antes ou depois da visão, não é claro, mas ele diz que é no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor. E então, pesquisando, nós descobrimos que esse rei Uzias, ele foi um rei muito abençoado por Deus. No capítulo 26 de 2 Crônicas, tem lá o relato da vida desse rei. E o rei Uzias foi um rei que por mais tempo governou Judá. Foram 55 anos o seu reinado, bem mais do que os 3 primeiros reis de Israel, que foram os que mais reinaram, que é Saul, 40 anos, Davi também, 40 anos, e Salomão, 40 anos também. Todavia, Uzias ultrapassou a todos, ele foi 55 anos rei de Judá. Todavia, apesar de Deus abençoá-lo, ele, no final do seu reinado, os 2 últimos anos, ele comete uma iniquidade, ele comete um pecado diante de Deus terrível. Eu não vou entrar nos detalhes, mas só para nós entendermos o porquê ele é mencionado aqui, por Isaías, que esse rei, Uzias, ele entra no templo do Senhor para oferecer incenso na casa de Deus. Porém, isso não era da competência do rei, não só de Israel, quanto de Judá. Esse ministério pertencia aos sacerdotes, descendentes da tribo de Levi, da família de Arão. Todavia, quando esse rei Uzias entra na casa do Senhor para oferecer incenso, que era um sinônimo de adoração, de louvor, ele foi acompanhado por 80 sacerdotes, e esses sacerdotes, juntamente com o sumo sacerdote, disseram a ele que não era competência dele fazer tal trabalho, exercer tal ministério. Então pediram que ele saísse do templo. E ele se enfureceu contra os sacerdotes, diz a Bíblia, e nesse momento Deus então o fere com lepra. Diz a Bíblia que a lepra surgiu na sua testa. E os sacerdotes apressadamente disseram para ele: sai do templo, porque a mão do Senhor é contra você. Isso não vai ser para a sua glória da parte de Deus. Deus não está aprovando essa sua atitude. Esse rei então sai apressadamente do templo e a partir de então ele passa a morar em uma casa separada da comunidade de Israel, do povo, do palácio. Seu filho assume o seu trono e ele fica por 2 anos doente, leproso, e termina morrendo com essa enfermidade. Nesse ano que ele morre é o ano em que Isaías tem essa visão. E por isso eu quis falar isso daí, para que nós entendamos o que esse rei Uzias representa. E Isaías, esse profeta Isaías, ele profetiza durante 4 reis. Uzias, que é esse que falece no ano em que ele tem essa visão, vem o seu filho Jotão, e depois o seu filho Amazias, e por último o seu bisneto o seu bisneto Ezequias. Todos esses reinos foram reinos aos quais Deus usou Isaías para profetizar para esses reis, abençoá-los, como profeta de Deus. Mas eu quero aqui, queridos, estar conversando com você nessa noite sobre essa passagem, esse acontecimento na vida desse profeta. Nós sabemos que era um momento de adoração. Isaías entra no templo quando ele tem essa surpresa, essa visão maravilhosa.
Obviamente, ele não esperava, não é? Embora sendo profeta, ele não esperava de repente ver o próprio Senhor, o Rei, o Eterno, o Todo-Poderoso. Mas ele diz que viu, e o Senhor estava assentado sobre um alto e sublime trono. É um momento de adoração, obviamente, quando vamos ao templo, vamos para adorar. E nós, enquanto cristãos, também, nós temos o nosso momento de adoração. E é importantíssimo nós entendermos que ao adorarmos o Deus a quem nós adoramos, Ele é santo, como aqui é muito realçado, essa perfeição de Deus em santidade. Nosso Deus é eterno, nosso Deus é soberano, nosso Deus é conhecedor do mais profundo do nosso coração, e que Ele também exige da parte dos seus adoradores que eles o façam em espírito e em verdade, com o coração verdadeiro, essa adoração. Veja que a adoração do rei foi rejeitada. Nesse mesmo templo, Isaías entra, que era o templo de Salomão, o único que tinha, e ele então é aceito por Deus. Veja a diferença. Em João, Jesus vai falar dos verdadeiros adoradores a quem o Pai procura. O Pai não está procurando, digamos aí, em primeiro momento, a adoração em si, e sim o adorador. Porque a adoração só é aceita dependendo da condição do adorador. O primeiro adorador que mencionamos, que era o rei Uzias, ele foi rejeitado, a sua adoração, porque ele estava cometendo uma iniquidade, fazendo aquilo que Deus não o chamou para fazer. O segundo adorador, que é o profeta Isaías, ele é aceito por Deus. E nós vamos ver aqui algumas condições para isso acontecer. Quando é que somos aceitos por Deus? Ou qual é o efeito que nós, ao adorarmos ao Senhor, qual é o efeito que isso produz em nossa vida? Qual deve ser a nossa reação ao adorar ao Senhor, ao encontrar ao Senhor, seja em adoração, em louvor, seja no templo, seja em casa, seja no momento em que você tem a sua comunhão, o seu momento devocional, o momento em que você entra para orar ao Senhor, não é? O que é que isso pode produzir? Qual é o comportamento meu diante desse Deus? Qual é a visão que eu tenho desse Deus? E o primeiro ponto que eu quero realçar aí é justamente isso, não é? Qual foi a primeira reação que Isaías teve? Qual foi a primeira impressão que ele tem ao encontrar-se com Deus? A primeira impressão que ele tem, o que mais marcou Isaías, o que mais realça aqui no texto, pelo visto que Isaías tem, é contemplar a santidade de Deus. O Deus que Isaías está adorando é um Deus santo. Nada nem ninguém pode estar entre o adorador e o seu Deus. Alguns dizem que o fato de ele expressar no ano em que morreu o rei Uzias, ele vê o Senhor, era que esse rei Uzias ele tinha alguma influência sobre Isaías no sentido espiritual, que o impedia de aproximar-se mais de Deus. Pode ser, é uma conjectura. E nós, enquanto adoradores, não podemos ter nada entre nós e o nosso Deus. Nem mesmo o pecado, aliás, muito menos o pecado. Também nós vamos falar sobre isso aqui. Mas a visão que Isaías tem é realçada a ele a santidade de Deus. Deus é santo, santo no sentido absoluto, no sentido pleno da palavra. Nós também, enquanto filhos de Deus, somos chamados de santos na Bíblia. O povo santo de Deus, os santos. O apóstolo Paulo se dirige muito, né, aos santos da igreja tal, igreja tal. Mas nós somos santos em Cristo. Nós somos santificados pela obra redentora de Cristo no Calvário. É totalmente diferente de Deus, que é santo no sentido absoluto. Deus é separado de todas as suas criaturas. Deus está muito além em todos os aspectos em relação a tudo que é criado. Deus é intocável. Deus habita em uma luz inacessível, a qual homem nenhum jamais viu, nem pode ver. É interessante porque aqui, depois nós vamos chegar nesse ponto, quando Isaías disse que vai morrer porque viu, seus olhos viram o rei. Viram
a semelhança da glória de Deus, porque ver Deus na sua totalidade, homem nenhum pode ver. Está lá em Êxodo 33, 20, quando Moisés pede a Deus para que veja a sua glória. Deus diz a ele: Moisés, esse pedido não posso te realizar, porque homem nenhum pode ver a minha face e viver. Quando Deus então coloca Moisés na rocha e diz a ele: eu vou te colocar nessa fenda dessa rocha e vou te cobrir com a minha mão. É muito interessante essa passagem, porque Deus ali, ele usa a expressão humana, né? Exemplo: vou colocar a minha mão, te cobrir, quando eu passar eu vou retirar a minha mão e você me verá pelas costas. O único homem na Bíblia que é mencionado que viu as costas de Deus, que já é muita coisa, que a maioria nunca viu nem verá, senão todos, nunca verá nem as costas de Deus, pelo menos enquanto estivermos aqui. Sabemos que o dia que formos para a glória, diz João o apóstolo, assim como ele é, nós o veremos. Essa é a nossa esperança. Mas enquanto aqui, nesse corpo mortal, falível, nós não podemos ver Deus. Pois bem, a santidade de Deus é realçada ali. E é interessante porque a Bíblia nos recomenda, nós que servimos a Deus, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, a palavra de Deus diz: portanto, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque eu, o Senhor, sou santo. Então, queridos, nós vemos aqui que o efeito que isso produz em Isaías, ao ver os serafins proclamando a santidade de Deus. Serafins, no original, a palavra serafim quer dizer seres ardentes. Ardentes no sentido de estar como que incendiados, incandescentes. Isso é resultado da glória de Deus que reflete nesses seres. Isaías diz que são seres que tinham 6 asas. Com 2 cobriam seu corpo, com 2 voavam e com 2 cobriam seu rosto, para não fitar, não contemplar de frente a glória de Deus. E Deus, como um ser muito mais brilhante do que o sol, ao qual nenhum humano consegue fitar por muito tempo o sol, que isso queima até a nossa retina, aqueles seres, eles cobriam o rosto, em sinal de reverência, de respeito diante da grandeza e glória de Deus. E essa glória refletia neles. São serafins, são seres proclamadores da santidade de Deus. É diferente dos querubins. Os querubins são seres protetores da santidade de Deus. É tanto que na arca da aliança que estava lá no templo, inicialmente no tabernáculo, havia na tampa, no chamado propiciatório, a tampa da arca da aliança, haviam 2 querubins com as asas estendidas, fazendo sombra sobre o propiciatório, como que protegendo ali o trono, a glória de Deus, para que nenhum intruso chegasse. O querubim, então, tinha a função de proteger a santidade, a glória de Deus. Enquanto que os serafins, esses que são vistos por Isaías, eles tinham a função de exaltar ao Senhor, glorificar, anunciar, proclamar a santidade de Deus. E aqui Isaías diz que eles clamavam uns para os outros, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então veja você a reação de Isaías ao ver essa grandeza de Deus. Isso, eu penso que ampliou ainda mais a visão do profeta acerca do Deus ao qual ele servia. O Deus que o havia chamado para ser profeta, para servi-lo. E é importante isso, queridos, porque nós, enquanto cristãos, precisamos também ter a visão adequada do Deus a quem servimos. Qual é a concepção que temos acerca da pessoa de Deus? Há cristãos hoje com concepções diversas sobre o Deus que servem. Concepções muitas vezes distorcidas, erradas até, heréticas até, acerca da pessoa de Deus. Quem é Deus? Isaías o vê como santo, como rei glorioso assentado em um alto e sublime trono. O Deus, criador de todas as coisas, mantenedor de tudo,
e de todos. E eu pergunto, você, eu, o cristianismo atual, os evangélicos do Brasil, qual é a concepção, qual é a visão que temos de Deus? É de um Deus santo? De um Deus separado de tudo que é pecado, pecaminoso, de tudo que é matéria? Ele é o Espírito. A Bíblia diz que Ele é o Pai de todos os espíritos, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é perfeito e puro. Qual é a concepção que temos acerca de Deus? Há pessoas que estão vendo Deus como apenas um provedor das coisas da vida para essa pessoa. Outros veem nele um bilionário a quem eles podem usufruir, retirar bastante benefícios, riquezas mesmo. Então eles servem a Deus com essa visão, com essa conotação de Deus. Deus é uma fonte de riqueza. Ele é dono da prata e do ouro, então eu vou me enriquecer ao seguir, ao servir a Deus. Não é essa a visão de Deus. Isaías passa aqui a visão de um ser santo, um ser puro, um ser magnífico, um ser supremo, um ser a quem nós devemos reverenciar de todo o nosso coração, ao entrarmos na presença desse Deus. E não é, quando eu digo ao entrar, não quer dizer que você e eu o façamos esporadicamente. Estamos sempre na presença de Deus. Não há, como disse o salmista no Salmo 139, não há para onde fugir da presença de Deus, do Espírito de Deus, da glória de Deus. Não tem para onde ir. Mas a gente usa a expressão, ao entrar na presença do Senhor, para adorar, para orar. Mas na verdade estamos sempre na presença de Deus. Daí a necessidade de entender que tipo de Deus estamos falando. Não é os deuses das nações, não é esses deuses por aí que outras religiões mencionam. Nós estamos falando do Criador, do único Deus verdadeiro, o Todo-Poderoso, o Santo. Isaías tem então, eu entendo que ele teve uma ampliação da sua visão, da sua concepção de quem é Deus. Deus é santo. Eu vi os serafins dizendo, proclamando, anunciando, clamando uns para os outros. Santo, santo, santo. E Isaías diz que eles fazem isso dia e noite. Quer dizer, constantemente. Noite lá não existe. Constantemente. Eles são espíritos, eles não se cansam. Eles foram criados para esse propósito. Eles são muito superior a uma máquina que trabalha ininterruptamente, sem se cansar. Mas a máquina chega um momento que ela dá defeito. Os seres criados por Deus são seres eternos, os serafins. Eles proclamam a glória e a santidade de Deus continuamente. Isso traz-nos a lição de que nós também devemos proclamar a santidade do Senhor, reconhecê-la continuamente. Não só por um período. Estou na igreja, aqui é um lugar de reconhecer a santidade de Deus. Saindo daqui, agora posso... Não. Saindo daqui, indo, voltando, onde estivermos, temos sempre ter em nosso coração a reverência de que o nosso Deus está presente, porque Ele é Espírito, Ele é onipresente, está presente em todo lugar ao mesmo tempo, em tempo real. Logo eu tenho que reconhecê-lo em toda e qualquer circunstância como Deus que é santo, perfeito, digno, todo-poderoso, assentado em um alto e sublime trono. Pois bem, mas algo a mais acontece ao profeta ao ter essa visão da grandeza, da glória de Deus. Isso produz no profeta uma sensação que qualquer adorador tem que ter em todo o tempo, mas principalmente quando adentra a presença de Deus em oração, que é o senso, a convicção de pecado, de que é pecador, de que é um pobre, miserável, carente da misericórdia do Senhor. Veja o texto, quando ele diz aqui, então disse eu, versículo 5, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. Olha a confissão do pecado.
e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Meus amados, é impossível, é inadmissível um cristão que entra na presença do seu Deus em adoração, em oração, em meditação, e que não reconhece o seu estado, a sua condição de pecador. É inadmissível. Nós não podemos jamais sequer pensar em Deus sem reconhecer quão pecador somos, quão miserável somos. Mas não basta reconhecer. Ao reconhecer, nós temos que fazer uma confissão humilde, de quebrantamento, de reconhecimento e de especificação do pecado. Porque nós temos o hábito de fazê-lo via atacado. Chegamos dizendo, Senhor, tu sabes que eu sou pecador, né? Isso é óbvio, Deus sabe tudo. Mas sermos específicos, ele é específico aqui na sua confissão. Veja o que ele disse, ai de mim que vou perecendo. E aí nós podemos admitir duas razões pelas quais ele diz que está perecendo. Primeira, aquela que eu já mencionei aqui no capítulo 33, versículo 20 de Êxodo, quando Deus diz para Moisés, homem nenhum verá minha face e viverá. E ele diz aqui que viu o Senhor. Ele viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Logo, a primeira reação dele, vou morrer. Eu vi o Senhor. E homem nenhum, está na lei. Está em Êxodo 33, 20. Homem nenhum verá minha face e viverá. O profeta diz, vou morrer. Segunda questão que ele diz, ai de mim. Quando ele reconhece que ele é pecador e ele vai dizer do que ele está falando. Ele vai especificar, porque sou um homem de lábios impuros. Olha que interessante. Um profeta de Deus, reconhecendo humildemente, diante da santidade de Deus, eu sou um pecador porque os meus lábios são impuros. E aí, queridos, não tem ninguém que escapa dessa situação, dessa condição de pecador. Lábios impuros. Só teve um ser na face da terra que nunca houve engano na sua boca, que nunca pecou, que podia dizer que os seus lábios eram puros desde o seu nascimento até a sua morte, que é Jesus, o nosso Salvador. Os demais, todos pecaram com os seus lábios. Até Moisés. A Bíblia diz que na situação em que Deus disse para Moisés, não fere a rocha. A primeira vez era para tocar na rocha, a rocha saiu água. A segunda vez Deus disse, agora não. Agora você vai apenas dizer a rocha. O Salmo vai dizer assim, o salmista vai dizer que Moisés ele falou irrefletidamente. Olha que coisa, os lábios de Moisés levaram ele a pecar. E não era um pecado simples, porque Deus diz, fala a rocha. Ele não apenas falou, ele tocou, ele bateu com o seu cajado na rocha. E isso foi o suficiente para impedi-lo de simplesmente não entrar na terra prometida por Deus a ele. Ele não entrou por conta desse pecado. Olha que coisa tremenda. E o salmista vai dizer que Moisés falou irrefletidamente. Olha que seus lábios o levaram a pecar. Tiago vai falar isso. O perigo da nossa língua, que é um pequeno membro colocado no centro do nosso corpo, e com ele glorificamos e exaltamos o Deus Todo-Poderoso, e com essa mesma língua, com essa mesma boca, com esses mesmos lábios, nós amaldiçoamos o homem que é a imagem de Deus. Tiago diz, não convém que isso aconteça. Ele cita lá, né, faz a explicação dele, como uma pequena fagulha pode incendiar um bosque inteiro, uma Amazônia inteira. Então, queridos, os nossos lábios têm que ser purificados pelo Senhor. O profeta aqui vai dizer, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo que não é nada melhor do que eu. Também de lábios impuros. E aí o cuidado que temos que ter com as nossas palavras. Jesus diz, por tuas palavras sereis justificados e por tuas palavras sereis condenados. Jesus disse mais, toda palavra frívola que o homem disser na terra há de dar conta no dia do juízo. O cuidado que temos que ter, queridos, que temos que ter. Quando nós
nos assentamos rapidamente na nossa cadeira de juiz e já queremos julgar o nosso irmão, o nosso próximo, julgar quem quer que seja. Somos rápidos em julgar. Somos juízes. A Bíblia diz que nós nos tornamos juízes de maus pensamentos. Nós julgamos, já declaramos ou decretamos já a sentença e, se deixar, nós até executamos a sentença. Somos muito rápidos em julgar, em apontar o dedo. E Jesus disse que o que faz mal para o homem não é o que entra em sua boca, mas sim o que sai dela em palavras, porque aí procede do coração, e é no coração que são formados os maus pensamentos, o ódio, a mágoa, o rancor, o adultério, a inveja, a porfia. Todos esses males vêm do coração do homem, disse Jesus. E isso contamina o homem. O profeta aqui se sentiu contaminado, sujo, imundo, pecador diante de Deus, porque os seus lábios o faziam pecar. Que eu e você, querido, possamos ter a atitude do profeta Isaías. E o Senhor usou de misericórdia, porque diz assim no versículo 6: mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão, ou na mão, uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca, e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Eu penso, na minha interpretação, que essa brasa viva tirada do altar representa o Espírito Santo de Deus, porque um dos símbolos do Espírito Santo de Deus é o fogo. No dia de Pentecostes, quando ele desceu, diz que foram vistas por eles línguas como que repartidas, línguas de fogo pousando sobre a cabeça de cada um dos irmãos. Era o Espírito Santo. Aqui há uma brasa viva tirada do altar por um serafim com uma tenaz. Altar era lugar de sacrifício. O altar, ele tem a tipologia bíblica de representar a cruz do Senhor Jesus Cristo. No altar era oferecido o cordeiro, substituindo o pecador israelita que vinha até o templo oferecer esse sacrifício. Esse altar de bronze era uma simbologia, era uma tipologia da cruz de Cristo. O altar onde Cristo foi oferecido como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo só desceu sobre a igreja, sobre os irmãos lá no Pentecostes, após Cristo ser glorificado. João disse que o Espírito Santo ainda não havia descido, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Então vamos imaginar, de onde o serafim tira a brasa viva? Do altar. O altar é tipo da cruz. Cristo é crucificado, paga o preço por nós lá na cruz do Calvário. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. E após ele ser glorificado, concluir a sua obra, ele então envia o Espírito Santo para habitar em nós, que um dos seus símbolos é o fogo, e é o Espírito Santo que purifica os nossos lábios hoje, quando nós confessamos a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Veja que interessante. Aqui o profeta é purificado por essa brasa viva, símbolo do Espírito Santo que habita a minha e a tua vida hoje. Que nós, amados, ao chegarmos diante do Senhor, diante do trono da graça, possamos também ter os nossos lábios purificados pelo Espírito que é santo. O seu nome é Espírito Santo. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Não é? Seu nome é santo. A sua função primordial na nossa vida é nos santificar, é nos tornar santos, separados do pecado para a adoração exclusiva ao Deus que é santo. Então a confissão de pecado, ela é seguida então pelo toque da purificação, para que o profeta possa ser um adorador verdadeiro, agradável ao Senhor. Ele recebe então esse toque, ele recebe essa brasa viva tirada do altar.
Após isso, então, né, primeira coisa, ele teve a sua visão ampliada, correta, do Deus a quem ele serve, é um Deus santo, é o Rei soberano. Segunda coisa, ele passa a sentir a sua miséria e confessa o seu pecado. Terceira coisa, ele recebe o toque da purificação dos seus lábios, para que ele possa agora adorar o Senhor. E por último, vem a prontidão do profeta. Depois de todo esse processo, ele agora está pronto a responder o chamado de Deus. Porque o texto, a continuação, vai dizer o quê? Depois disso, depois de toda essa visão, essa confissão, essa purificação, ele então recebe a chamada de Deus para a missão a qual Deus vai usá-lo. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então o profeta diz: eis-me aqui, envia-me. Envia-me a mim. Só estaremos prontos a servir a Deus na sua obra, a servir o nosso irmão, nosso próximo, conforme a vontade de Deus. Só estaremos prontos a ser verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, com lábios puros, após esse processo de aproximação de Deus, confissão e arrependimento de pecado, do toque do Espírito Santo nos purificando. E então nós podemos ouvir a voz do Senhor: a quem enviarei? E nós podermos responder aí: eis-me aqui, envia-me a mim. Esse é o verdadeiro adorador que o Pai procura, não está limitado a um lugar. Tem pessoas que dizem: não, o lugar de adorar a Deus é tal, é a igreja tal. Não, queridos, Deus está em todo lugar. Deus é o Criador do universo. O universo, segundo a ciência, é infinito. Deus é infinito. E nós então podemos e devemos adorá-lo em todo e qualquer lugar. Jesus falou para a mulher, lá no capítulo 4 de João, mulher chamada mulher samaritana, mulher de Samaria, dizendo a ela que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. E o Pai procura tais que assim o fazem. Que nós, como verdadeiros adoradores, possamos adorar o Pai em espírito e em verdade. Ir além das formalidades religiosas, como estamos, mas nós podemos e devemos fazê-lo em todo e qualquer lugar. Adoremos ao Senhor, entremos na sua presença em espírito e em verdade, crendo que Deus está presente ali no momento que você o adora, que você o busca. Busquemos, pois, ao Senhor, busquemos a pureza do Senhor, busquemos o Espírito do Senhor. Amém, queridos? Agradeço a sua atenção, que Deus te abençoe. Quero orar por você, orar por sua família, orar por sua vida. Que a graça de Deus possa te alcançar. Amém? Pai, em nome de Jesus, louvamos o Senhor por cada vida, Senhor, por aqueles que estão vendo, ouvindo, também por aqueles que não estão. Que o Senhor possa visitar cada um, que o Senhor possa restaurar a fé dos meus irmãos, fortalecê-los, revelar a tua salvação àqueles que ainda não te conhecem. Aqueles que não tiveram, Senhor, o privilégio de poder dobrar o seu joelho e falar com Deus nas madrugadas, durante o dia ou à noite, em qualquer momento. Que o Senhor possa, Pai, visitar agora esse lar, abençoar essa vida, essa pessoa que está desanimada, que está depressiva, triste, abatida. Que a sua alma seja renovada pelo poder do Espírito de Deus. Que a tua glória visite a sua família. Se estiver doente, internado, numa UTI, seja qual a situação estiver, o meu irmão, a minha irmã, o meu amigo, meu vizinho, a minha nação e toda a terra. O Senhor possa visitar, levar cura, restauração, levar paz, esperança ao desempregado. O Senhor possa dar-lhe graça, que ele possa ser recolocado no mercado de trabalho. Que o Senhor dê a bênção a cada vida e a cada coração. Que o Senhor abençoe a nossa nação. Que o Senhor possa nos ensinar qual é a tua verdade nessa correção pela qual estamos passando. Que a tua mão, Senhor, seja branda sobre nós. Que o Senhor compadeça do Brasil. Tenha piedade.
não só do Brasil, todas as demais nações que estão aflitas com essa pandemia. Que o Senhor retire de sobre nós essa pressão terrível e que a nossa economia, a nossa vida volte ao normal, possamos continuar prosperando e sendo abençoados. Mas acima de tudo, que o Senhor nos salve, que o Senhor salve essa geração corrompida e perversa, mas que o Senhor ama, que o Senhor é misericordioso para com ela. Que o Senhor possa enviar a tua boa mão sanadora, trazendo saúde, trazendo cura, restaurando, sarando a nossa terra, sarando nossos corações, sarando a nossa alma triste, abatida e angustiada. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Até a próxima sexta, se o Senhor permitir. Mesmo horário, às 20 horas, estaremos aí, com a graça de Deus. Amém.